Olá, sejam muito bem-vindas. Vamos começar aqui hoje então nossa aula sobre o feminino, sobre as mulheres e sobre a diferença entre mulheres que estão frustradas, que estão decepcionadas com a trajetória de vida delas e as mulheres que já amarguraram. Então tem um ponto que é decisivo ao longo da vida das mulheres que faz essa diferenciação entre um momento que traz tristeza, que traz decepção, que traz frustração, e o ponto em que a mulher começa a amargurar, em que a mulher começa a disseminar aquela dor que ela apresenta para as outras mulheres também. Então, esses dias eu estava conversando com algumas mulheres que estão cansadas, que estão aí na faixa dos 50 para 60 anos, e exaustas e frustradas e decepcionadas de alguma maneira e já se colocando nesse lugar de amargura, como se já não tivessem mais recurso, como se já não tivessem mais como retornar a um ponto satisfatório na vida, como se já tivesse tudo perdido ali para elas. Só que existe um momento onde acontece essa transição. E eu estava assistindo um filme recente, até recomendo para vocês, que se chama Boa Sorte, Léo Grande. Então, esse filme está disponível aí no YouTube, se não me falha a memória, outras plataformas também de vídeos também tem esse vídeo disponível. E vocês podem alugar, podem comprar, e eu recomendo que assista. Toda mulher devia assistir pelo menos uma vez, no mínimo, tá? E ele fala sobre a sexualidade das mulheres. E de uma forma muito interessante, porque o que acontece? Uma mulher já nessa faixa etária aí, acima dos 50, acima dos 60 anos, ela resolve contratar um profissional de sexo para ela se relacionar, porque ela tinha passado a vida inteira ali dentro de um casamento onde não tinha intimidade, não tinha afeto, não existia nada ali entre aquele casal e em função disso ela tinha se amargurado, ela não queria terminar os anos da vida dela sem conhecer o prazer sexual, sem experimentar nada do que ela imaginava que acontecesse. Bom, então ela entra num conflito ético imenso, porque chega um rapaz lá, lindo, maravilhoso, que ela tá pagando, e ela era professora de religião, de ensino religioso, de ética e dessas coisas, e fazia aulas e trazia discussões para os alunos e para as alunas dela sobre as discrepâncias sociais, sobre questões financeiras que envolvem esse mundo aí da prostituição. Então ela se vê numa posição onde ela entra num conflito moral, porque ela quer experimentar aquilo, porém ela tem, né, é como se ela estivesse fazendo algo muito, muito, muito errado. Então, nesse momento, ela passa pelo que eu chamo aqui com vocês, né, do momento da crise, esse momento que antecede a transformação. Então, a crise vem da palavra crisálida, né? A gente tende a olhar para uma crise como se fosse algo negativo, porém a crise, ela é simplesmente um momento que antecede a transformação da borboleta. Então, a gente não passa de um ponto desconfortável para uma grande mudança sem enfrentar esse processo. A diferença entre quem dá os passos e avança é o quão habilidosa eu já sou para suportar o momento da crise e lidar com o desconforto que ela apresenta. Então é muito interessante porque essa mulher, na hora que ela vai fazer o que ela tinha se proposto, ela começa a questionar, ela começa a ficar ansiosa, ela começa a não querer, ela entra em todo esse conflito aí interno com os pensamentos dela, com a história, com o que ela tinha experimentado ao longo da vida dela. E aí o que é interessante é ver, vou dar um spoiler aqui do filme, mas mesmo com spoiler vale a pena vocês assistirem, tá? Que ao longo da trajetória, na medida em que ela vai vivendo as experiências dela, que ela se permite realizar os sonhos dela, né? Ela faz lista das coisas que ela queria experimentar, das coisas que ela queria viver. E na medida em que ela se permite, tem um determinado momento do filme que ela se encontra com uma aluna dela. E essa aluna, e até então ela estava com um nome, era um nome fictício, né? Assim como o profissional que ela tinha contratado. Então, porém, essa aluna reconhece ela.
e o nome dela, e lembra dela, e aí e começa a falar sobre aulas que elas tiveram e coisas que essa professora tinha dito para ela. Coisas essas que que envolviam exatamente repressão da sexualidade, crítica, agressividade. Então era uma mulher ali que né, já estava se encontrando com uma professora e numa situação que para a professora era extremamente constrangedora, mas eles tentavam disfarçar e não tinha jeito. E aí ela começa a falar com essa mulher: eu lembro sim de você, você era uma professora muito rígida, e inclusive eu me lembro muito bem do dia que você nos reuniu com mais algumas alunas e falou que a gente era vadia, que a gente estava errada, que a gente não ia dar certo na vida, porque as coisas que a gente fazia estavam errado, enfim. E todo esse processo aí de repressão que essa professora na época tinha feito com aquele grupo de adolescentes. E isso foi de um choque para essa mulher imenso quando ela ouviu. E ela se recordava, né? Dava a impressão que ela se recordava realmente de ter feito aquilo. Mas ela sabia que quando ela fez aquilo, ela estava no momento já da amargura dela. Então, como eu estava propondo aqui no início, né? Existe um ponto onde a mulher passa da frustração de não ter conseguido experimentar o que queria, da tristeza de não ter vivido a relação ou a vida que ela desejou, e ela passa para o lugar da amargura, que é onde começa a disseminar isso também entre outras mulheres, através da crítica, através de comentários, através de reprimendas. Então a mãe faz isso com a filha, as amigas fazem isso entre elas, as professoras fazem isso com as mulheres, né? O tema da rivalidade feminina, ele está aí disseminado em todo tipo de mitologia desde sempre, né? Faz parte do inconsciente coletivo em várias áreas de saberes e diferentes áreas de conhecimento. E a gente repete isso e leva isso adiante até a última gota, sem se dar conta de que esse é o ponto onde a gente começou a amargurar. Então, é o ponto onde a gente já começa a entregar também para as demais quais os passos e a rota que fez com que nós mesmos tivéssemos chegado na amargura. Então, uma coisa é a mulher que sabe que não está onde ela queria, que não está vivendo o que ela gostaria, que se privou de uma série de coisas, seja pelo motivo que for, e se sente frustrada por isso. E essa mulher sofre, ela carrega esse peso, ela carrega o arrependimento dela. E talvez ela pense em fazer algo por ela mesma, mas talvez ela nem sequer acredita mais que tenha jeito de fazer isso. E outra coisa é o ponto onde essa mulher virou a chave dessa frustração e já começa a acreditar que tem que ser assim mesmo e começa a disseminar isso para as demais. Seja no modo de conversar, no modo de vestir, no modo em que vai experimentar a sexualidade, na forma em que vai se posicionar, nas coisas que tem que tolerar ou que não tem que tolerar, como se fossem normais, como se fossem aceitáveis, na dificuldade de ouvir uma a outra. Esse é o ponto onde a mulher começa, já saiu da própria frustração e já começou a disseminar um veneno pelo mundo. E é importante, essa mulher, tem uma história, né, que faz parte da mitologia nórdica, que ela diz o seguinte, que os devoradores de pecados, eles eram carniceiros, e eles se alimentavam dos mortos, tá? Então existiam os devoradores de pecados e eles se alimentavam dos corpos dos mortos. E depois de um tempo eles incubavam no ventre aqueles corpos, aquilo que eles alimentavam, e levavam para Hel. A Hel era a deusa da vida e da morte. E ela ensinava os mortos a viver de trás para frente. Então, quando ela fazia isso, eles iam se tornando cada vez mais jovens até que eles pudessem estar prontos para renascer e voltar a viver.
E essa história tem a ver com o que eu estou dizendo e com essa história do filme também, que eu estou sugerindo que vocês assistam. Porque se as mulheres, nós, conseguimos reverter esse processo e fazer essa busca dessa energia de criação para reverter essas circunstâncias que fazem com que nós fiquemos presas na frustração e na tristeza, a gente começa a encontrar a vida de novo. E aí a gente pode reverter isso não só na nossa história, mas também na história dos demais. E isso faz toda a diferença para toda a geração de mulheres que vem depois. Então, o que essa mulher nessa história fez, e que eu acho que todas as mulheres deveriam se atentar para esse ponto, é que quando ela se deu conta de que aquela aluna dela, mais jovem, estava ali também já num movimento de tristeza e de frustração, em função também de marcas que ela carregava, não só da professora, mas dos pais e da sociedade de modo geral e etc. Ela chamou a menina e ela falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu disse isso pra você, eu sei que eu disse isso pra você, mas quando eu disse isso pra você, eu tava errada. Eu não sabia que eu devia dizer, tá? Então ela reconhece. E o que eu tô fazendo aqui, elas tinham contado uma mentirinha, né? E ela tava lá com o cara na mesa. O que eu tô fazendo aqui não é negócio, não. Eu contratei ele mesmo, tem um quarto alugado ali e eu vou lá fazer isso. Porque as mulheres devem sim viver a sexualidade delas, você estava certa de usar a saia que você queria e etc e tal. Então a aluna dela, ela fica lá em choque na frente da professora, que era aquela professora carrasca, rígida, amarga, toda cheia de repressão, que não deixava, né, as alunas, que criticava até a roupa que as alunas usavam, dizendo aquilo para ela ser alegre, para ela buscar o prazer na vida dela, porque ela mesma estava fazendo aquilo e ela queria ter aprendido a fazer aquilo antes, ela dizendo que ela perdeu tempo demais na história dela, e assumindo isso para uma mulher que vem depois. Ou seja, impulsionando essa mulher que vem depois. Sabe, esse é o ponto onde a mulher se resgata, tá? Então tem uma diferença entre o ponto onde a mulher se arrasta dentro da própria frustração, e aí vai ser sim aquela mulher que tá sem brilho, que tá cinza, que tá sem graça, que não sorri, que não tem, você vê que tem alguma coisa ali nela, a gente vê fora que dentro tem algo que já morreu. Outro ponto é quando essa mulher, ela já distribui para os demais aquele legado, um legado já de dor. Ela já, ao invés dela incentivar para que as outras façam, para que elas se encontrem, para que elas criem, experimentem a vida de uma forma diferente, ela já ajuda a reprimir. Ajuda a conter qualquer coisa que aquela mulher pense um dia em querer viver, como se o natural, o esperado, o certo fosse seguir a vida dentro dessa repressão, tá? Então eu achei muito legal, fica a dica do filme aqui para vocês, e essa reflexão aí do que a gente leva adiante. Então eu tava falando da coisa da rivalidade feminina, né? Do quanto que isso tá inserido em todas as culturas de formas variadas, em quase todas as mitologias, né? Um clássico aqui que eu posso falar, quem tá aqui na aula do Zoom, coloca no chat aqui para mim. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e quem tá aqui no Instagram acompanhando pode colocar nos comentários, né? Vocês já devem ter escutado na mitologia grega da história da Medusa. A Medusa é um clássico aí, eu acho que todo mundo já conhece. O que vocês sabem, né, sobre a Medusa? O que vocês já, quando vocês ouvem essa palavra, quando vocês escutam falar sobre a Medusa, o que vem na cabeça de vocês? Quem quiser, coloca para mim aqui. Pode colocar aqui no chat ou coloca para mim nos comentários aqui no Insta, quem estiver acompanhando. Geralmente é um monstro com cabelo de cobra e que transforma as pessoas em pedra.
Isso é o que está aí no senso comum, no inconsciente coletivo, né? Pouca gente conhece a fundo a história da mitologia do que aconteceu, né? Então, a Medusa, ela era como se fosse discípula de uma das deusas lá, e no lugar onde ela conviviam, eles prezavam a questão da castidade, então as mulheres que estavam ali viviam nessa condição. E a Medusa era uma das favoritas da deusa lá, e era uma das mais bonitas que tinham também. E aí essa deusa, agora me fugiu o nome dela, mas se eu lembrar eu coloco para vocês depois. Ela brigou com o irmão para definir o nome que eles iam colocar na cidade. E aí o irmão perdeu na disputa, e para se vingar dela, ele estuprou a Medusa, porque a Medusa era uma das favoritas do grupo. E aí, como ele estuprou a Medusa dentro do templo, a irmã dele ficou com raiva daquilo ter acontecido, e ela puniu a Medusa por ter perdido a virgindade lá dentro do templo. Tem uma série de informações subjacentes aí, subliminares nessa história, gente. Primeiro, essa cultura aí, né, da culpa da mulher, cultura do estupro e etc e tal. E segundo, a falta de confiança e de apoio. Então, ela foi punida porque ela tinha sido estuprada. Só que o que fica na memória, né, é só a questão de que ela é um monstro e transforma todo mundo em pedra. E por aí vai. E mais esse outro que eu trouxe aqui para vocês hoje. Então, esse é o legado que vem histórico, culturalmente, que a gente só precisa conhecer para poder transformar. Então, primeiro eu aprendo, depois eu transformo. Então, esse é o caminho, tá bom? Então, um recadinho aqui de hoje para vocês que estão aqui no Insta. Quem quiser, vai lá nos stories, tem dica, tem o nome do filme que eu estou citando aqui. Um beijo para vocês. E quem está aqui na aula do Zoom, nós vamos continuar aqui com o exercício, tá? Tchauzinho, gente.